Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 do mês de junho do ano de 2022. E pelo nosso calendário judaico, estamos hoje no dia 21 do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal, Shelach Lecha, vai por ti mesmo, né? Envia, no sentido de que Moshe, ele consultou a Deus se deveria ou não realmente enviar os espias, mas Deus disse, vá por você mesmo, envie por você mesmo, porque Deus já tinha feito a promessa, estou dando a terra, né? E então, Shelach, envie, ou envie por você mesmo, ou para ti mesmo. Estamos hoje no segundo dia para o Shabat, então estamos na segundo dia da nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal. E nesse aspecto temos diante de nós realmente os desafios que vamos aí conhecendo com os nossos espiões, né? Aqueles que foram para a terra para investigar. Hoje nós vamos ver aqui, né, a ida e o retorno deles sobre a sua investigação da Terra Prometida, o que eles vão relatar, o que eles vão dizer, quais são os seus argumentos, conclusões e etc. e tal. Então hoje nós estamos aí com 287 dias transcorridos do nosso calendário judaico, né? E nós vamos aí para a nossa paraxá da semana, Shelach, e temos aí os capítulos 13 e 14, que nós estaremos vendo especificamente sobre toda a questão dos espiões, aquilo que envolve realmente a investigação da terra, o seu relatório final, também, né, o motivo pelos quais eles trouxeram, né, uma visão negativa da terra, e a revolta do povo, né, contra Caleb. Teremos aí também, né, Moshe, mais uma vez, fazendo as suas preces para Deus, né, invocando a Deus as misericórdias para esse povo, né, pedindo perdão para ele, o povo e tudo mais, né. E quando nós encerrarmos aqui, né, os capítulos 13 e 14, nós teremos diante de nós, né, na nossa quarta leitura, portanto, na quarta-feira, o quarto dia para o Shabat, nós estaremos adentrando no capítulo 15, onde no capítulo 15 nós teremos aí as coisas ligadas, conectadas com o Shabat, né? A halá, os pães especiais de Shabat, né? O seu significado sobre a questão de Shabat, né? Então nós estaremos trazendo aqui as explicações sobre a questão do Shabat, a halá, a questão de separar, né, uma porção da massa, o porquê, etc. e tal, né? E teremos aí na sequência até o sétimo dia, o sagrado dia do Shabat, as demais, né, advertências para com referência ao povo, né? Sempre lembrando que a Torá, né, ela sempre está alertando quanto à questão de idolatria. Nós estaremos vendo durante essa semana também, né, essa questão de idolatria, né, principalmente aí para fecharmos a nossa paraxá semanal, ok? Então, temos de fato muitas coisas para fazermos a nossa reflexão, o aprendizado. Temos aí os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik, o líder da nossa geração. Temos aí, né, os comentários de Irache, Sforno, Maimônides e demais sábios do povo judeu. Temos aí também os ensinamentos dos nossos mestres, né, dos ensinamentos da Hassidut, os ensinamentos racídicos, para que nós possamos estarmos aí aprendendo aquilo que nós temos
diante de nós nos estudos da Torá, ok? Então, vamos aí mandar o nosso shalom na tarde de hoje, né, para o casal, né, Emanuel Araújo e a sua esposa Ivoneide Teles, lá de Caruaru, Pernambuco. A Maria Aparecida Justino, da cidade de Silveira, né, interior de São Paulo. A Regiane Oliveira. A Madalena Azevedo, lá de Rio Claro, né, a Maruca. A Raquel Bina, São Paulo, capital. A Lucy Pimenta, da cidade de Patos de Minas, né, em Minas Gerais. O Márcio Garcês, de Jaguariúna, São Paulo. O Maurício Bueno, aqui de Bauru, a nossa região, né? Baruch Hashem, ao Maurício Bueno, toda a família. O Silas Silva, de Rio Branco, Acre. Silva Inês Maria, né? Aqui de Pirajuí, né? A nossa cidade. O Diego Leonardo, de São José dos Campos. O casal Edson Morales e Julie Morales, de São João de Iracema, né, São Paulo. O Toinho Teles, de Bonito, Bahia, né, Bonito, Bahia. A Kaline Mércia, né, do grupo Espaço Monoteísta. O Crat Eduardo Coutinho, de Saltos, São Paulo. A Teresita Rodrigues, São Paulo, capital. O Walter Menelli, de Vitória, Espírito Santo. Do grupo Brasileiros de Origem Judaica, nós temos aí hoje a Marlene Novaes, São Paulo, capital. Roberto Steffen, Blumenau, Santa Catarina. A Selma Kalik, São Paulo, capital. E o Isaac Kebold, Real Estate, da Flórida, Estados Unidos, né? Do grupo Sentido Deus é Um, temos aí o Hélio, o nome dele é bem difícil, mas é mais ou menos assim, desculpe aí, Hélio, se eu falar errado, hein? É o Hélio Wojciechowski, né? É o Hélio, né? Do grupo Sentido Deus é Um. O Ademir dos Santos Pires, a Sheila Paulac, de Tibagi, Paraná. A Zuleika da Fonseca, União da Vitória, Paraná. A Miriam Kovatska, de Curitiba, Paraná também, né, do grupo Sentido Deus é Um, né, que tem aí o administrador André Olicheski, de Ponta Grossa, Paraná. E Luiz Begotti, né, da cidade Benevides, lá de Pará, né, do Pará. Baruch Hashem por isso daí. Temos aí também, né, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal. Temos aí a Rosa Maria Santos Simplício de Farias, não lembro a sua cidade, viu, Rosa? A Yaritza Verônica Sanches Rubles, lá do Chile. Temos a Luciana Rodrigues, né, Marília, a nossa região aqui, Bauru. O Geraldo Amanso, né, chegando aí na área, né, Geraldo? Baruch Hashem. Quem mais está por aí? Vamos lá. Ok. Né? Temos aí, né, a Cibele Ludmila, lá de, como que fala? Lá de Lisboa, Portugal, né? A Rosa Maria Santos Simplício de Farias é da cidade de Bertioga, São Paulo. Shalom, shalom. Ok? Baruch Hashem. Então hoje nós estamos no segundo dia para o Shabat e a nossa segunda leitura da semana. Estamos aí no capítulo 13, a partir do verso 21, na nossa segunda leitura, que vai até o capítulo 14 e o verso 7, né? Então nós temos aí a continuidade, né, da primeira aliada, da primeira leitura de ontem, que nós tivemos aí com o encerramento, né? Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. E estava na estação em que as primeiras uvas amadurecem, né? Então nós tivemos aí a questão das uvas em si,
que nos fala da nossa missão diária, né? A uva, ela tem uma pele que ela tem uma transparência que revela a semente, mostra as sementes, né? O interior, né? Então isso traz para nós realmente a questão da visibilidade. Nós precisamos fazer visível a nossa fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós não judeus, como Benei Noach, nós temos aí esse compromisso, né, majestoso de levarmos em frente cada vez mais o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Nesse sentido, significa que nós precisamos fazer conhecer cada vez mais, aonde formos, aonde estivermos, os meios da tecnologia, usarmos ao nosso favor, para divulgarmos cada vez mais, né, o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Gedenstad, e dentro desse aspecto, levarmos cada vez mais a fé, né? Hoje em dia se fala muito, né, que o povo está correndo para todos os lados, onde se fala de religião, espiritualidade, etc. e tal. Alguns dizem, né, que o povo em si está saturado com tantas religiões, denominações e companhia limitada, e por aí afora vai. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente, o ser humano, ele tem uma natureza que ele sempre busca ir em frente, busca progredir. E a nossa vida espiritual não é diferente. Nós precisamos progredir, nós não podemos ficar no primeiro degrau. Seja ele qual for em que você estiver ou esteve, você precisou ir para o segundo, terceiro, etc. e tal, né? Sempre indo em frente, subindo os degraus, né? Para que possa realmente cada vez mais contemplar a luz divina e dessa forma ter, de fato, né, a presença divina em sua vida, para poder cada vez mais conhecer não somente a verdade que liberta, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, e dentro desse mesmo aspecto está a conexão no sentido de que somos emissários, embaixadores de Deus, para poder realmente divulgar cada vez mais que este mundo, ele não é o que é aparentemente, mas ele é como a uva madura, né? Nós precisamos trazer realmente a visão da verdade deste mundo, o mundo real, o mundo que há de se estabelecer, que nós temos aí, né, a começar com o nosso trabalho diário, a nossa tarefa diária de trazer mais luz para esse mundo inferior, o mais conhecimento do único Deus, do único Criador, do único Salvador, trazer cada vez mais, né, a consciência do ser humano, que realmente este mundo ele está sendo transformado na moradia de Deus, né? E a redenção final com Mashiach, nos dias de Mashiach, estará aprimorando, aperfeiçoando 100%, 1000% esta realidade para o passo final, que é realmente o mundo 100% na sua totalidade, sendo transformado na casa de Deus. Aí vem o mundo vindouro, o Olam Rabá, ok? Então, dentro desse aspecto, nós temos aí a questão das uvas maduras. Nós precisamos estar aí cada vez mais revelando essa verdade aí, né? E a nossa segunda leitura, nessa continuidade, nos fala, né, sobre os 12 espias que foram enviados, então, que foram escolhidos e separados, né, o cabeça de cada tribo, etc. e tal. Então, a partir do verso 21 do capítulo 3, que é a nossa segunda leitura, diz, né, eles foram e exploraram a terra desde o deserto de Tzin, no sudeste da terra, até Rehov, próximo a Hamat. Quando eles seguiram pela fronteira ao sul, Caleb chegou a Hebron para rezar nos túmulos dos patriarcas, para que ele não fosse incitado pelos conselhos dos espiões. Os gigantes Ahiman, Sheshai e Talmai estavam lá. Hebron era a parte mais rochosa da terra de Israel
e ainda assim era 7 vezes mais cultivada do que Tsoan, que era a melhor parte do Egito. Eles chegaram ao vale de Eshcol e cortaram um galho com um cacho de uvas, e eles o carregaram em 2 varas duplas. Eles também pegaram romãs e figos. Eles chamaram este lugar de Vale de Eshcol, por causa do cacho. Cacho no hebraico é Eshcol, que os filhos de Israel cortaram dali, né? Então, no final de 40 dias, eles retornaram da exploração da terra. Eles foram com más intenções, e suas intenções ainda eram ruins quando eles chegaram a Moshe e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Kadesh, no deserto de Parã. Eles trouxeram relatório a Moshe e Arão, bem como a toda a congregação, e eles lhes mostraram os frutos da terra. Eles relataram a Moshe e disseram: nós viemos para a terra que você nos mandou. Ela jorra leite e mel, e este é seu fruto. No entanto, o povo vive na terra, é extraordinariamente forte, as cidades são imensas e bem fortificadas, e nós até mesmo vimos os filhos de um gigante ali. Amaleque vive ao sul da terra. Os hititas, e ebusitas e emoritas vivem nas montanhas, e os canaanitas vivem tanto na costa quanto ao longo do Jordão. Caleb silenciou o povo para que escutasse o que ele diria sobre Moshe. E então ele disse: nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: nós não podemos ir contra os povos, pois eles são mais fortes do que nós e o nosso Deus. Eles fizeram um relatório sobre a terra que eles expulsaram, contando aos filhos, a terra que eles exploraram, contando aos filhos de Israel. A terra pela qual passamos e exploramos é uma terra que consome seus habitantes. Todas as pessoas que nós vimos lá são homens enormes. Nós vimos Nefilim, gigantes ali. Gigantes enormes que bloqueavam o sol e eram descendentes dos Nefilim, gigantes, Shamarhazai e Azael. Nós parecíamos gafanhotos aos seus olhos, e assim éramos aos seus olhos. Aí finalizamos o capítulo 13, aí vamos entrar no capítulo 14, que aí entra realmente a revolta do povo. O povo se rebela, né? Então a assembleia inteira, né, ficou agitada, eles levantaram suas vozes, o povo chorou toda aquela noite, né? Foi aquela lamúria, né? Então aquela assembleia, né, disseram: se ao menos tivéssemos morrido na terra do Egito, ei, lembrança do Egito, ou se ao menos tivéssemos morrido no deserto, porque Deus está nos trazendo para essa terra, para cair sob a espada. Nossas esposas e crianças pequenas serão cativas. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Eles falaram um para o outro: vamos escolher um líder e voltar para o Egito, né? Moshe e Arão caíram sobre suas faces diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Yehoshua, filho de Nun, e Caleb, filho de Iefuné, que estavam entre os que exploraram a terra, rasgaram suas roupas, e eles falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que nós exploramos é uma terra muito, muito boa. Aqui no versículo 7 do capítulo 14, nós encerramos a nossa segunda aliá. Teremos a continuidade amanhã sobre esse aspecto aqui para a frente. Na nossa aliá de hoje, vamos ver algumas lições, né? Tem muitas e muitas coisas para vermos,
que é nos relatado pelos nossos sábios, pelo Talmud, pela Mishnah, e assim sucessivamente. Então, pela graça bendita de Hashem, vamos tirar aqui algumas lições para que nós possamos refletir sobre essa tragédia chamada o envio dos espiões e o seu relatório quando retornaram da terra, que foram investigar a terra prometida. A primeira coisa que nós temos diante de nós aqui para refletirmos, é quando nós vemos aí de fato o povo, falando, aliás, os 10 espias, falando sobre o cacho de uvas, romãs e figos. Então, o Rashi, ele fala sobre essa questão dizendo, eles eram 10 espiões que falaram mal da terra. E Yehoshua e Caleb foram os que defenderam a terra. Yehoshua e Caleb, eles não levaram nenhuma fruta, eles não carregaram absolutamente nenhum tipo de fruta para mostrar ao povo. Enquanto que os 10 espias, 8 deles estavam ocupados em carregar aquele cacho de uva. Imagine, 8 homens carregando um cacho de uva. Os outros 2 dos 10, um levou o figo e outro levou uma romã, ok? Então vocês imaginem também o tamanho, do figo e da romã, porque cada um levou uma. Enquanto que Yehoshua e Caleb, eles se negaram a levar qualquer tipo de fruto, justamente para que não desse margem ou alimentasse ainda mais as más intenções dos 10 espias. E enquanto que temos aqui a resposta dos 10 espias dizendo, eis aqui, esse é o seu fruto, mostrando aquele cacho enorme, de uva sendo carregado por 8 homens adultos, ok? Então, como Yehoshua e Caleb viram que realmente os 10 espias estavam com más intenções, realmente de falar mal da terra, difamar a terra, então eles simplesmente se recusaram de levar frutas para não alimentar ainda mais o mau relatório que eles fariam, Então, por isso, os 10 espias, eles falaram sobre esses frutos extraordinários. E nesse aspecto aqui, vejam bem, o nosso, além de Rashi comentar sobre isso daqui, sobre por que eles, a princípio, falaram bem da terra, a terra que mana leite e mel, e trouxeram bons frutos. Então, Rashi, para comentar sobre isso, ele diz assim, qualquer mentira que não começa sendo dita com um pouquinho de verdade, não pode ser sustentada no final. Então eles mostram os bons frutos da terra, mas quais frutos da terra? Eles mostram um cacho de uva, uma romã, e um figo, certo? Que é o que os outros 2 espias levaram. Então, eles começam mostrando realmente, o fruto da terra, quer dizer, lindos frutos, saborosos, etc. Então essa é a verdade, a terra ela é boa, ela realmente produz leite e mel, certo? Então eles levaram isso para ter uma base, entre aspas, de verdade, para depois virem com as suas mentiras, Eles automaticamente, segundo Maharsha, ele nos fala que os 10 espias, eles levaram apenas uvas, um cacho de uvas, romã e figos. Os espiões estavam indicando que a terra produzia somente isto. Mas quanto aos alimentos básicos para o sustento da pessoa, do ser humano, que era exatamente o quê? Era o trigo, a cevada e o óleo.
o azeite das azeitonas. Eles não levaram nada disto. Então, eles levaram uma parte para falar uma parte de verdade, para dar uma sustentação às suas mentiras que viriam posteriormente. Entre elas, na sua mensagem subliminar, eles estavam dizendo assim, ó, a terra produz isto, mas a produção principal para o sustento humano não produz, que é o trigo, a cevada e o azeite. Então, por isso que Rashi diz, toda mentira, ela começa com uma boa verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós ouvimos alguém falando uma boa verdade, mas logo em seguida entra com umas retóricas em que deixa em dúvida a própria verdade que eles começaram a dizer. Então, nós precisamos saber ouvir, alimentar cada vez mais o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa alma divina, para nós podermos discernir aonde que se encerra a verdade e aonde que começa a mentira. Aonde que a verdade ela é usada para dar uma aparência de legalidade para a mentira. Então, por isso que nós precisamos saber ouvir. O nosso intelecto precisa constantemente ser alimentado, oxigenado pelas palavras da Torá, dos ensinamentos dos sábios e das 7 leis universais, para nós, Bnei Noach. Para que quando percebermos que a verdade parou e começou a mentira, você vem e stop, pare. Daqui para frente você já está falando mentira. Chega, nem continue. Não, mas por quê? Ó, se você for continuar falando, tchau, eu vou embora, que eu tenho mais o que fazer. Tchau, tchau. Acabou. Sem conversa, não precisa entrar em atrito, não. Ponto final. Então aqui os 10 espias, eles fizeram isso. E assim, né, Maharsha, né, ele diz que quando eles não levaram o trigo, a cevada e o óleo, né, o azeite, então dessa forma eles estavam dizendo de forma bem clara, isto falta na terra. Esta foi uma das suas mentiras, para que o povo não tivesse ânimo, entusiasmos para entrar na terra prometida. Então, né, Rashi, ele vai um pouco mais a fundo dentro desse aspecto todo aqui, e ele traz para nós, dentro do relato dos espiões, né, que começa no versículo 25 do capítulo 13, o relato dos espiões, e então eles vão... Eles foram com más intenções, e suas intenções ainda eram ruins, quando eles chegaram a Moshe e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Kadesh, no deserto de Parã. Eles trouxeram o relatório a Moisés e Arão, bem como a toda a congregação, que eles lhes mostraram os frutos da terra. Então eles relataram na presença de Moshe e de Arão e de toda a congregação os frutos que eles trouxeram, a uva, a romã e o figo, certo? E em seguida eles trazem o seu relatório. Aí que começa realmente o início de uma verdade para dar uma aparência de legalidade para as mentiras que viriam na sequência. E aí que nós precisamos estar atentos. Lembre-se que a história se repete. Os tempos voam. As pessoas passam. Mas a história se repete. Então, nós precisamos tomar cuidado. Entre aspas, precisamos ter o mesmo espírito de Yehoshua e Caleb. Coragem, ousadia, destemor
em defender a verdade, verdade, e não a verdade com mentiras. E aí é enfrentar. O que não quer nada com nada, ele sobe no muro, fica lá em cima do muro e deixa, entre aspas, né, deixa o pau quebrar lá embaixo. Quem que venceu? Ah, foi o lado B. Ah, então eu vou pro lado B. Ah, quem que venceu? Ah, foi o lado da esquerda, então eu vou para a esquerda. Ah, não, foi a direita, então eu vou pro lado da direita. É o que fica em cima do muro, não se envolve com nada, fica assistindo. Aí aquele lado que sai forte, vencedor, ah, eu sou daquele lado. E aqueles que simplesmente não querem nada com nada, muito pelo contrário. Tanto faz a chuva vir de cima, como não vir de cima. Ah, mas não tem como a chuva não vir de cima. Não, mas eu não quero saber. Para mim, tanto faz. Chover molhado, chover seco, para mim, tanto faz. Então, tem aqueles que são assim. Eles se anestesiam e não querem saber de nada. Mas por que você está aqui? Eu estou aqui por estar aqui, porque não tem para onde ir. Entendeu? Então, é essa a questão. Então, cuidado. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você concorda, e principalmente você estando na luz de Hashem, precisa estar sempre disponível, disposto, não somente a servir, mas também a defender a sua causa. Ah, beleza, nós temos que ser muito agradáveis às pessoas. Isso chama-se politicamente correto. O mundo está saturado do politicamente correto. As pessoas querem saber a verdade e distinguir que a mentira, ou mais ou menos, não anda com a verdade. Nós estamos vivendo dias em que realmente nós temos de um lado 10 espiões que deturpam a verdade e do outro lado 2 espiões que defendem com unhas e dentes a verdade, disposto, se for necessário, realmente santificar o nome de Hashem, mesmo que for para morrer, mas defendendo a verdade. E nós precisamos tomar realmente o partido. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? A esquerda tem mais, tem 10. A direita tem 2. Então eu vou para o lado da esquerda, é a maioria. Biblicamente, a maioria nunca esteve com a razão. 99,9%, ok? Nunca estava certa. Nunca teve razão. Entendeu? Então, biblicamente, a maioria, 99,9%, nem sempre está com a verdade, está com a razão. Então, cuidado com isso daí. Então, né, a Rashi, ele fala para nós que os espiões, eles relataram uma mistura de afirmações verdadeiras e falsas. Por quê? Porque qualquer mentira que não começa sendo dita com uma verdade ou um pouquinho de verdade, ela não pode ser sustentada no final. Então, Rashi, no entanto, ele não esclarece exatamente. Então, Rashi, ele fala que ele não esclarece, melhor dizendo, qual era a verdade que os espiões falavam e qual era a mentira que eles falavam. Então aí entra, por exemplo, né, Mahashá, que explica: a mentira deles foi difamar a terra, ao dizer que este é o seu fruto, que a terra produz somente iguarias tais como uvas, romãs e figos, mas carece de produção vital e nutritiva,
como o trigo, a cevada e o azeite. Então, eles vêm com a mentira. Primeiro começa com verdade, ou um pouquinho da verdade, como diz Rashi, e Mahashá nos fala sobre a mentira, o difamar a terra. Então a terra só produz isso: uva, romã e figo. Mas aquilo que é essencial e nutritivo para o ser humano não produz. Entretanto, num livro mais literal aqui, o sábio Mahashá, ele fala que a verdade era a declaração positiva, né? Como nos fala lá no verso 27, né? Lá jorra mel e leite, esse é o seu fruto. E que a mentira era um relato negativo, como está, como eles introduzem já no versículo 28, eles falam primeiro uma verdade no verso 27, né? Esse é o seu fruto, onde fala realmente da questão da terra que jorra leite e mel, né? E em seguida, já no versículo 28, eles entram com aquela questão, né? Com a mentira, já vem com a questão negativa, dizendo: no entanto, porém, contudo, mas. Então, quando você escuta alguém falar assim, não, a verdade é tal, mas, antes que continue, fala assim: obrigado, foi muito bom falar contigo. Até logo, até uma próxima vez. Tchau. Simplesmente assim. Então, nesse sentido, né, ele explica que Yehoshua e Caleb sentiram que não poderiam fazer parte da apresentação dos frutos do povo judeu, por isso eles não levaram frutos. Eles preferiram ir de mãos vazias, para não ajudar nas meias verdades, com meias mentiras daquilo que os 10 espias falariam. Então eles preferiram realmente não levar nenhum fruto, mas poderem usar o poder da palavra para defender a verdade, né? Então, dessa forma, os espiões relataram, né, uma verdade apresentada somente para validar a sua mentira posterior. Então, quando, né, os mentirosos agem dessa forma, eles começam com a verdade, depois eles vêm, porém, mas, no entanto, contudo. Então, não continue a ouvir, é melhor para você. Como Rashi escreve, Yehoshua e Caleb não trouxeram nada, pois toda a intenção dos outros era exatamente falar mal da terra prometida, né? Então, na continuidade de você ouvir uma palavra a princípio verdadeira e na sequência palavras negativas, mentirosas, você estará sendo coautor na mentira. Então é melhor não ouvir, dá tchau e boa, tranquilo. Aí a pessoa fala assim, deixa de ser sem educação, deixa eu acabar de falar o que tem para falar. Não, eu já entendi tudo, muito obrigado, você já me esclareceu, aí eu agradeço pelo seu esclarecimento, até logo, até uma próxima, e vai embora, não perca tempo, né? Nós não podemos perder tempo com mentiras. Essa é a estrada dos tolos, perder tempo com mentiras. Então, aí depois nós entramos aqui no versículo 30, né, do capítulo 13, onde nós temos aí, né, Caleb silenciou o povo para que escutasse o que ele diria sobre Moshe, né? Nós iremos definitivamente para cima deles e conquistaremos a terra. É interessante observar aqui que Caleb, ele estava disposto a falar sobre Moshe. E na sequência, a palavra de incentivo e entusiasmo. Nós vamos para cima deles e vamos conquistar a terra. Mas antes, ele traz sobre Moshe. E por que isso sobre Moshe? Então, muitas vezes, e nós vamos ver aqui nessa palavra de Caleb, exatamente isso. Por que Caleb traz sobre Moshe? Ele não vai falando sobre Deus, etc e tal, fez isso, fez aquilo, as 10 pragas, tirou com mão forte. Ele não vai para esse lado. Caleb, ele vai falando para o povo sobre Moshe.
Vamos ver o que ele fala e vamos comentando ao mesmo tempo sobre essa questão, né? Como é precioso quando nós olhamos realmente para os nossos mestres e vemos realmente o agir de Deus nas suas vidas e através das suas vidas, né? Isso daí realmente é para fortalecer e entusiasmar cada um de nós dentro do aspecto o quanto que nós precisamos. Vamos para cima deles e vamos conquistar. Ponto. Você vai com o politicamente correto nessa história, você dança. Você vai com boa educaçãozinha, né, com lencinho daqui, lencinho dali, você vai se lascar. É guerra. Não significa que você tem que sair por aí agredindo as pessoas, maltratando as pessoas, nada. O que significa é que você precisa ser firme na sua convicção de fé, na sua confiança em Deus e nos instrumentos que Deus tem através dos séculos e milênios, para que nós possamos permanecer firmes na nossa posição de fé. E aí, meu filho, é guerra mesmo. Não restam dúvidas. Então, pense nisso. Então, Caleb, né, no verso 30, que nós acabamos de ler aí, Rashi ele escreve sobre Caleb aqui, dizendo que Caleb ele mencionou 3 milagres ao povo judeu que Moshe realizou para eles. Por isso que fala sobre a questão que Caleb silenciou o povo para que escutasse o que ele iria falar sobre Moshe. Então a primeira coisa que ele mencionou foi a abertura do Mar Vermelho. A segunda, o maná no deserto. E a terceira, realmente a questão das codornizes, certo? Então, nessa explicação de Rashi sobre esses 3 eventos aqui, ele traz para nós o que exatamente Caleb estava querendo mencionar, para que o povo pudesse resgatar da parte do esquecimento. Lembra aquela expressão, o povo tem uma memória curta? É exatamente isso daí. Caleb estava tentando fazer com que aquele povo de memória curta pudesse recordar, trazer realmente a lembrança, a superfície da lembrança, o que Moshe fez dentro desses 3 aspectos aqui. Então, nos versos 28 e 29 da continuidade aqui, né, em que temos essas questões todas aqui, em que os 10 espias falam de forma negativa, então vem a contradição de Caleb. Então, Rashi ele comenta da seguinte forma. Primeiro, né, Caleb ele veio exatamente para criticar, né, a questão dos espiões, quando eles falam no sentido da conquista militar, que não seria possível conquistar a terra, né? Então, o primeiro item é o poderio militar do inimigo dentro da terra de Israel. Eles disseram: o povo que vive na terra é extraordinariamente forte. As cidades são imensas e bem fortificadas, e nós vimos até mesmo gigantes ali. O segundo item, o poderio militar das nações vizinhas. Primeiro, os 10 espias, falando de forma negativa, falaram primeiro do poder militar do inimigo. Segundo, eles falam sobre o poder militar das nações vizinhas em torno daquele inimigo, que poderiam auxiliar o inimigo contra eles. Então eles disseram que os impediria até mesmo de chegar à terra, que eram os Hititas, os Iebusitas e os Emoritas, que vivem nas montanhas. E tinha também os Canaanitas,
que vivem tanto na costa quanto ao longo do Rio Jordão. E o terceiro item, né, que vemos aí nos versículos 28 e 29, o terceiro é a presença de Amaleque, que já havia guerreado anteriormente com o povo judeu, quando eles tiveram aquela passagem pelo mar, né, aberto, e os amalequitas os afrontaram do outro lado, né, realmente fazendo com que houvesse, com essa notícia, Amaleque mora ali do lado, trazendo um verdadeiro banho frio em todo e qualquer entusiasmo do povo, né? Então, dentro desse aspecto, né, a resposta de Caleb, ela vem exatamente contradizer os 3 argumentos dos 10 espias. Então ele rebate, né, e dizendo sobre essa questão, né, calem-se para que eu possa falar sobre Moshe. Então ele diz, a resposta direta aos 3 argumentos, né, dos 10 espias são, primeiro, em resposta ao argumento dos espiões que o inimigo dentro da terra era muito forte para ser derrotado, Caleb disse, ele não abriu o mar para nós, falando de Moshe. Ele não abriu o mar para nós? Então Caleb estava assim dizendo, lembrem-se quando nos defrontamos com o exército egípcio, que era muito mais forte do que nós e não tínhamos meio de derrotá-lo. No entanto, Moisés fez um milagre para nós. O mar se abriu e Deus destruiu o inimigo para nós. Então vejam bem como que Caleb, ele vem de forma bem didática, simples, objetiva e direta, para que o povo pudesse recordar isso daí. Lembre-se da passagem do mar. O exército do faraó era muito mais forte do que nós não tínhamos como vencê-lo. Não tínhamos, de forma alguma, nenhuma tática militar, os devidos instrumentos de guerra para poder vencer o faraó e o seu exército. Eles eram muito mais fortes do que nós. E o que aconteceu? Moshe abriu o mar para nós e Deus destruiu o inimigo. Ou seja, Caleb estava dizendo, é só nós entrarmos na terra. A partir do momento que nós entrarmos na terra, Deus destruirá os nossos inimigos. Confie. O segundo argumento foi, em sua resposta dos argumentos dos espiões de que havia nações fortes e que poderiam atacar o povo judeu antes mesmo de eles alcançarem a terra de Israel, então Caleb retrucou, dizendo, ele trouxe maná para nós. Caleb assim provou que Moshe assegurou assistência miraculosa ao povo judeu, mesmo quando eles estavam no deserto, antes de entrar na terra prometida. Ou seja, aqui ele está falando exatamente, mais uma vez, sobre Deus destruir os inimigos, e ao mesmo tempo ele estava dizendo assim, quando os 10 espias estão dizendo que não há alimentos básicos, nutrientes ou nutritivos para a sustentação do povo, não esqueça que Moisés trouxe o maná. E o maná que ele trouxe foi exatamente para que assegurasse toda a assistência miraculosa para que o povo pudesse ter os nutrientes adequados para a sua vida, sua sobrevivência e etc. e tal. Então ele estava contra-atacando de forma sábia e bem fundamentado na Torá. E o terceiro item, que foi exatamente sobre a questão de Amaleque, um arqui-inimigo do povo judeu, que estava no meio do caminho, por assim dizer. Então o povo sofrera pesadas perdas em sua luta contra Amaleque, na passagem, logo após a passagem pelo mar, ok?
Então, devido ao fato de eles terem duvidado de Deus, por causa dessa notícia dramática que os 10 espias trouxeram, Amaleque está lá. Amaleque está lá. Então, isso trouxe um grande desânimo. Então, Caleb disse: Deus está entre nós ou não? Por que vocês duvidam que Deus está entre nós ou não? O mesmo verso é usado lá em Êxodo, Shemot, capítulo 17, verso 7. Deus está ou não no nosso meio? Você tem dúvida que Deus está contigo? Esse era um argumento particularmente forte nessa situação, pois parecia que o povo judeu também demonstrara uma falta de fé ao querer enviar os espiões ao investigar a terra prometida, quando Deus já lhe havia prometido uma vitória miraculosa. Deus já tinha feito a promessa da posse da terra e de realmente prevalecer sobre os inimigos. Assim, os espiões estavam efetivamente dizendo: lembre-se como vocês sofreram na luta contra Amaleque, porque vocês não tiveram fé. Vocês também não têm fé agora, e Amaleque está pronto para atacá-los, se vocês tentarem conquistar a terra. Vejam a ousadia, né? A ousadia, saber lá eu, como podemos dizer, né? A ousadia, a coragem que os 10 espias tiveram, né? Ou a petulância, essa é a palavra, a petulância, a arrogância, de poder dizer ao povo: lembre que o Amaleque fez contra vocês. Por que o Amaleque trouxe muitos males para vocês depois da passagem do mar? Porque vocês não tiveram fé naquele momento, vocês não tiveram confiança em Deus, e agora vocês também não têm. Olha a petulância dos 10 espiões. E Caleb estava contra-atacando esses argumentos dos 10 espias. Então, os 10 espias, eles não tinham nem um pingo de dó do povo, não. Os 10 espias, eles representam exatamente todos aqueles que, de alguma forma, querem tirar a força do povo, a coragem do povo, a ousadia do povo, a determinação do povo. Quer tirar realmente a confiança em Deus para seguir em frente. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque os dias que nós estamos vivendo, não existe meio termo. Criar um meio termo nessa história é chamado politicamente correto. A boa educação, as boas maneiras, o tique-tique, o tic-tac, zarará, parapapá, entendeu? Justamente para fazer o quê? Para você não ser, de fato, ousado em confiar em Deus e para você não ser demasiadamente rebelde contra Deus. Então eles tentaram criar um caminho do meio. E você tem que tomar cuidado com isso daí. Porque os que estão à esquerda, eles realmente não têm nenhum pingo de compostura de poder afrontar você, a sua fé e o seu Deus. E se você for gente fina na educação, se você for politicamente correto, você, em vez de voltar para casa com Deus, você vai voltar para casa com um caminhão de Amaleque e demônios junto com ele. Santidade a Hashem. É você não deixar com que digam a você o que você deve fazer. Nós temos a Torá, nós temos os nossos sábios, nós temos os nossos rabinos que nos instruem no único caminho que nos leva à verdade, que nos leva ao conhecimento, à sabedoria,
nos levam aos dias de Mashiach e ao Olam Rabá. Então, por isso, muito cuidado em você se calar diante das investidas dos 10 espiões, ok? Então, nesse terceiro aspecto aqui, nós temos essa questão de Amaleque, né? E então, Caleb respondeu sobre essa questão. Ele, Moshe, fez as cordonizes voarem para nós. Isso refutava o argumento dos espiões, pois quando o povo judeu reclamou a Moshe que eles queriam carne, eles estavam buscando um pretexto para se afastar de Deus. E ainda assim Moisés realizou um milagre para ajudá-los. Isso prova que, sob a liderança de Moshe, e a ajuda miraculosa de Deus estava disponível, mesmo quando o povo judeu duvidava de Deus. Deus permanecia com o povo por causa de Moshe, porque Moshe, ele não deixou de confiar em qualquer momento em Deus. Então, dentro desses argumentos, né, de Caleb, então Caleb, né, ele acrescenta nos seus argumentos finais, né, dizendo: nós iremos definitivamente para cima deles e os venceremos e conquistaremos. Caleb estava preocupado porque ele detectou a desonestidade nas palavras dos espiões. Ainda assim, ele não tinha certeza de que tipo de argumento eles elaborariam a seguir. Por isso, Caleb, ele conclui a sua palavra, ele conclui o seu dito, que ele pediu, né, silêncio para ouvi-lo. Então, ele conclui exatamente usando esse argumento para refutar qualquer nova investida dos 10 espiões. Então, onde ele diz, nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. É o que consta aí no versículo 30, a resposta de Caleb. Então, nesse sentido aqui, Caleb estava concluindo que nós iremos definitivamente para cima deles. E então, construam uma escada e subam para lá, e nós teremos sucesso em qualquer coisa que ele disser. Com essas palavras, Caleb estava dizendo: qualquer que seja o argumento racional que os espiões ofereçam, agora vocês devem saber que os poderes de Moshe não são limitados pela realidade racional. Então, nessa conclusão de Caleb, a lição para nós, né, que temos aqui é que os poderes de Moshe não são limitados pela realidade racional. Qual é a realidade racional? É aquela que você vê diante de você, realmente, os inimigos, Amaleque entre eles, que te causam medo, insegurança, incerteza. E então a palavra de Caleb é: sim, nós iremos para cima deles e nós seremos capazes de conquistar a terra prometida. Você acha que, com o politicamente correto, você vai conquistar os dias de Mashiach? Você acha que com o seu lencinho de boa educação, diante das investidas arrogantes dos 10 espias, que você vai conquistar os dias de Mashiach para o Olam Rabá? De jeito nenhum.
você tem que ser firme. Você tem que ser ousado. Você tem que ter coragem para santificar o nome de Deus. E aí, é aquilo que você tem aqui, na sua alma divina, no seu intelecto, na sua mente, na sua consciência. Quanto mais você se alimenta da Torá, quanto mais você se alimenta dos estudos, entre eles, nunca esquecendo as 7 leis de Noah, é onde você tem os instrumentos para que você possa rebater os ataques dos 10 espias. Ou então, eles vão te, como diz, né? Eles vão te engolir com o seu politicamente correto, com a sua boa educação. E por aí afora vai. Então, amados, Caleb e Yehoshua nos mostram a realidade que, para defendermos a causa de Hashem, para defendermos, né, a parte que nos cabe como Benei Noach, né, não judeus com estilo de vida judaico, com o monoteísmo verdadeiro, com fundamento judaico e orientação rabínica, é uma luta que nós temos diante de nós. É uma luta. E, de fato, os desafios que nós temos diante de nós é onde que vai cada vez mais realmente colocando em foco realmente a nossa convicção de fé, o nosso caráter, a nossa ousadia, a nossa coragem. Então, quando você realmente vai e cumprimenta alguém, por exemplo, né? Você cumprimenta uma pessoa, pega na mão dela, bom dia, boa tarde, boa noite, shalom, etc. e tal, né? E você cumprimenta aquela pessoa. A forma com qual você a cumprimenta, aquela pessoa dirá se você é um fraco ou um forte. Se você é verdadeiro ou dissimulado. Pelo seu estilo de cumprimentar a pessoa, aquela pessoa ela dirá se você realmente é uma pessoa autêntica, verdadeiramente falando, ou se você se esconde atrás de alguma coisa. Então, por isso, o estilo que você cumprimenta a pessoa é onde que a pessoa sabe se você é ou não é. Quando você pega firme na mão de uma pessoa e a cumprimenta, e olha nos olhos, e você é firme na sua palavra, a pessoa sabe, epa, essa pessoa aqui tem alguma coisa diferente. O que é? Quem você é? Eu? Eu sou um Benei Noach. Eu vivo a minha fé monoteísta com fundamento judaico, com orientação rabínica, dentro da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais as 7 leis universais para nós não judeus, para um mundo melhor. Para preparar esse mundo para ser a casa de Deus, a moradia de Deus. Preparar esse mundo para ombro a ombro com o povo judeu, para os dias do Messias, para que os 4 reinos sejam devidamente curados, sarados, para nos prepararmos para que o mundo seja plenamente transformado na casa de Deus, na moradia de Deus, onde, de forma popularmente, é conhecido a vida eterna. Este é o meu caminhar. Ponto final. Ah, é? Como que é isso? Pronto. O peixe cai na rede. É a hora de alimentar o peixe. E aí você vai explicar o ABC. Entendeu? Então é isso daí que realmente traz para nós, né, os argumentos de Caleb. Mas, né,
retornando aí aos versículos 31 e 32, né, para ir para o encerramento do capítulo 13, nós temos aí exatamente o quê? O contra-argumento dos espiões. Você acha que os espiões vão ficar quietos com a palavra de Caleb? Você acha que os que estão sob o domínio das trevas vão ficar quietinhos? Fique quieto você para ver o que eles fazem. Eles te engolem. Eles destroem você. Eles destroem a sua fé. Então, eles vieram com contra-argumento. Então, no versos 31 e 30, a 33 do capítulo 13, finalizando, né? Então, a Torá relata que eles replicaram. Eles não ficam quietos. Nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. Verso 31. Eles falaram politicamente correto? Eles foram educadinhos? Com a carinha bonitinha, sorrisinho bonitinho, respondendo aos argumentos de Caleb? Não. Eles simplesmente disseram: nós não poderemos ir contra eles. Eles são mais fortes do que nós. Caleb, você está errado. Ah, não, tudo bem. Vocês falaram que eu estou errado? Não, tudo bem, tranquilo, estou errado. Tá bom, tchau. Ah lá vai um derrotado. Não defendeu a sua fé. Aceitou o nosso contra-argumento? Colocou o rabinho no meio das pernas e foi embora. Entendeu? Por isso, você deve armar-se devidamente com os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco. Você deve armar-se adequadamente com o conhecimento, com a sabedoria, com o entendimento, tanto da Torá como dos sábios e dos nossos mestres da atualidade, os nossos rabinos, para que você possa responder adequadamente e na altura devida, para que as pessoas saibam que você tem os poderes de Deus, como Moshe tinha os poderes de Deus. Ah, mas eu não sou Moshe. Obviamente que nós não somos. E nem pretendemos ser, porque como que nós vamos chegar ao nível de Moshe? Não tem ninguém até os dias de hoje. Mas aqui o sentido em si significa que nós precisamos ter a mesma coragem de Moisés, Arão, Miriam, Caleb e Yehoshua para santificar o nome de Deus. Senão as pessoas não vêm. Não vêm. Falar o politicamente correto igual a todo mundo não quer dizer nada. Ser educadinho, bonitinho, igual todo mundo é nos seus segmentos adversos, desculpa, ninguém também já aguenta mais essas coisas. Nós estamos, não podemos esquecer, amados, isso o Rebbe já nos advertiu lá atrás. Nós estamos num afunilamento. Nós estamos na reta final. E como diz, né, o nosso Rebbe, nós já passamos do meio-dia do 6º dia para o Shabat. Falta pouco tempo para entrar no Shabat. Nós já passamos do meio-dia do 6º milênio para entrar nos dias de Mashiach, o 7º milênio. Não há tempo mais para o politicamente correto. Você precisa ser fugaz no conhecimento, na sabedoria, no entendimento. Você precisa ser rápido no gatilho, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento da Torá, dos ensinamentos dos sábios, dos mestres, para poder
responder adequadamente. Por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente dentro desse aspecto aqui, sobre a questão de tomarmos cuidado com as armadilhas. Muitas vezes as armadilhas da vida espiritual. Eu preciso ser politicamente correto. Eu preciso ser educadinho. Eu preciso ter a etiqueta. Eu preciso ter frescura. Não é isso? Não. Você não pode cair nas armadilhas espirituais. Os 10 espias, eles usaram armadilhas espirituais e o povo caiu. Eles usaram meias verdades com meias mentiras. Eles usaram dentro dos seus argumentos, eles enxertaram dentro dos seus argumentos exatamente coisas espirituais. Então eles tiveram, por assim dizer, 50% verdade, 50% de mentira. Enquanto que Caleb e Yehoshua tiveram 100% de verdade. E o povo pendeu para onde? Para o politicamente correto. Os 10 argumentos dos 10 espiões. E desprezaram a verdade nua e crua, no sentido de conhecimento, sabedoria e entendimento do que Caleb trouxe. Então, quando os 10 espiões vieram com contra-argumento, eles vieram de sola. Eles vieram realmente assim para arrebentar com Caleb. Caleb, você não vai estragar o nosso plano. Nem que for preciso pisar no teu pescoço, mas nós vamos. Então, por isso, eles responderam com toda a arrogância, prepotência e com toda a sua violência verbal. Não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. Uma vez, dentro desse aspecto aqui, que eles estavam respondendo, né, para, como contra-argumento, né, contra Caleb, né? Então, eles responderam dessa forma, uma vez que não parecia haver nenhuma resposta significativa aqui aos argumentos de Caleb. Eles não tinham mais resposta para Caleb, porque Caleb, ele respondeu à altura da verdade, da sabedoria, do conhecimento, do fundamento de Deus, da sua palavra e do seu servo Moshe. Eles não tinham mais argumento. Então a arrogância, a prepotência foi forte. E ao fazer isso daí, então, os espiões não queriam dizer que eles, vejam o que Rashi traduz, por assim dizer, essa arrogância dos 10 espiões. Rashi fala que o que de fato os 10 espiões estavam dizendo não era exatamente que eles são mais fortes do que nós, povo judeu. O que eles estavam dizendo literalmente era que eles, os inimigos, eram mais fortes e poderosos do que Deus e que não tinha como conquistar a terra. Por isso que quando Caleb ele vai para o seu argumento final, ele diz, sim, nós nos lançaremos sobre eles. E sobre eles nós conquistaremos a terra prometida. Vamos prevalecer. Por quê? Porque Deus derrotará os nossos inimigos. Nós só precisamos entrar na terra prometida. Nós só precisamos entrar na terra, a Torá, as 7 leis universais, prometida com ousadia, com coragem, com conhecimento, com sabedoria, para deixar realmente
os 10 espiões, os nossos inimigos, sem respostas adequadas. E eles vão apelar, como os 10 espias apelaram. E nesse sentido, né, essa é a única maneira que eles tinham de contra-atacar o argumento de Caleb, de que Deus realizaria milagres para o povo judeu, tal como ele realizara no passado. Então o argumento de Caleb nesse sentido era muito forte. Eles não tinham como responder a isto. Então eles fizeram o quê? Eles atacaram a capacidade de Deus de dar a vitória para eles. Então, quando o inimigo ele realmente vê que perdeu, ele apela, ele entra em desespero. E nós precisamos estar muito fortes para não se deixar amedrontar, né? Dar respostas que eles dão com arrogância, com prepotência, né? E algo semelhante. Nós precisamos permanecer aí firmes. Eles apelaram de tudo quanto é jeito. Nós vimos ali gigantes. Não apenas os gigantes que existiam, mas nós vimos ali aqueles gigantes, os chamados, né, Nefilim, aqueles gigantes que realmente, segundo Rashi, né, gigantes descendentes de Shamerhazai e Azael, aqueles que caíram do céu. Ou seja, eles estavam dizendo de forma bem clara que estes que caíram do céu, nem Deus era poderoso para derrotá-los. As armadilhas espirituais, ou seja, argumentos bíblicos em que as pessoas usam de forma negativa para desestimular a fé e a confiança em Deus. Então nós precisamos, de fato, tomarmos muito cuidado com esta realidade que nós temos diante de nós aí, que são os desafios, né? Que os 10 espias representam, né? Então, quando eles disseram, né, os espiões, né, quando eles acrescentam aí que eles eram gigantes que caíram do céu, na geração de Enosh, né, Enor, e o que ocorreu antes, né, do dilúvio, na época de Noé, desse modo os espiões estavam dizendo: vocês não acreditam que o céu é impotente diante dos habitantes da terra? Vocês devem saber que quando o céu puniu toda a humanidade com a aniquilação durante o dilúvio, esses gigantes sobreviveram e agora eles habitam a terra de Canaã. Então, nem Deus venceu o gigante que sobreviveu ao dilúvio e agora eles habitam ali. Então, dessa forma, eles estavam dizendo que Deus não era poderoso para dar a eles a vitória devida. Então, amados, né, a orientação e a advertência, né, que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós dentro desta aliá aqui é que a visão realmente precisa nos inspirar ao longo da nossa história, o anseio pelos dias de Mashiach, na qual a materialidade do mundo não irá mais distorcer o nosso enfoque espiritual. Contudo, esse anseio deve ser equilibrado com a humildade e submissão ao plano de Deus. No presente, a própria vida é viver dentro da realidade mundana, o mundo secular, e revelar a divindade que está oculta dentro deste mundo secular. É a questão da uva madura, em que a sua pele é transparente e dá para ver o interior. Ou seja, a nossa atividade, a nossa tarefa é mostrar cada vez mais realmente o quê? O Deus que é um e único, indivisível e incorpóreo.
o único Deus, o único Criador e o único Salvador. Mostrar para as nações, para os não-judeus, né, os Benei Noach, mostrando para os Benei Noach, entre as nações, que realmente a nossa fé é monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que nós possamos mostrar a realidade do mundo que há de vir para os dias de Mashiach e o Olam Rabá. Mostrar esta uva que é o nosso mundo. E nesse sentido, então, nós precisamos com humildade estarmos submissos ao plano de Deus. Então, qual é o plano de Deus? É isso que nós não podemos esquecer. O plano de Deus é que este mundo, essa terra, esse planeta, seja definitivamente, em sua totalidade, transformado como a moradia de Deus, a casa de Deus. Ele não mudou o seu projeto, e isso acontecerá sem sombra de dúvidas. Então esse é o plano de Deus, é nesse plano que nós precisamos estar com humildade, submissos à vontade divina. Então não tem aquele fulano, beltrano, cicrano dentro do mundo geopolítico que vai dizer que o mundo será assim, do jeito dele, ditatorial, escravizando as populações, os povos, etc. Que os povos serão robôs, etc. Que o mundo será um grande campo laboratorial, né, onde eles farão testes com a humanidade e por aí afora vai. Então tudo isso é para fazer com que os que estão na luz, os que estão na luz da Torá, na luz das 7 leis universais, na luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, lancem esta luz, lancem esta verdade entre as nações, para que as pessoas possam parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima, para os céus, de onde vem o nosso socorro, o nosso auxílio, o nosso Deus. E assim nós estaremos cumprindo a nossa missão. E não será este ou aquele perverso que vai determinar o que vamos fazer ou o que seremos. Porque o plano de Deus é real e verdadeiro. E os 10 espias não podem ter poderes. E não têm poderes para mudar o plano de Deus. Baruch Hashem. Ok, vamos em frente. Amanhã tem mais. E como tem. Shalom, shalom. Até amanhã.